Olá você, salve, salve, como vai? Tudo bem? Tudo em paz, tranquilo? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Venha participar então de mais um conteúdo que a gente vai apresentar hoje, que é muito interessante, a parte de matemática financeira. E hoje nós vamos ver como é que você pode trabalhar com tabelas financeiras, tá certo? O que é uma tabela financeira? A tabela financeira nada mais é do que uma tabela onde você tem dispostos vários números seguidos com porcentagens que representam a taxa, tá certo? E o período associado a essas porcentagens. Então, como procede assim? Você precisa calcular um determinado valor, determinada renda, ou um determinado valor futuro ou presente, e para usar esse valor você precisa dessas tabelas. Logicamente, você nem sempre tem a calculadora em mãos, você nem sempre tem a facilidade de fazer essas contas, principalmente quando o período é muito extenso, muito longo. Certo? Então, para isso é que servem essas tabelas. Então, nós temos aqui os principais tipos de tabelas que eu vou apresentar para você poder estar aprendendo a utilizar elas. E mais do que isso, como elas são formadas. O interessante é você saber de onde elas surgiram e como elas são elaboradas. Tá bom? É muito interessante, você vai aprender esse conteúdo e você vai saber como surgiram essas tabelas e qual foi a necessidade de se trabalhar elas. Tá bom? A primeira tabela que nós temos é a fator de acumulação de capital. Nada mais é do que os juros compostos que você já conhece. Percebeu? Essa aqui é a fórmula dos juros compostos, onde você tem o montante representado por FV, ou valor futuro, é igual valor presente, PV, tá certo? Capital inicial, vezes esse fator aqui, olha. Esse fator é quem vai ser dado pela tabela. Imagine que você tem um I muito elevado, é uma taxa que pode ser muito elevada, ou uma taxa com valores decimais, ou então um N muito extenso. Nesses casos a gente recorre à tabela, percebeu? Então I é uma porcentagem, é a porcentagem que pode apresentar, e N é o número de períodos, que você pode ver por essa coluna. Muito bem. Então como é que nós fazemos, como é que nós montamos uma tabela como essa, tá bom? Como é que nós procedemos no caso então? Bom, é muito simples, é muito tranquilo, acompanhe com calma, nós vamos fazer bem devagar, passo a passo, para você compreender como foi elaborada uma tabela como essa, tá bom? Temos mais outros casos para estudar, mas vamos começar com esse aqui, tá bom? Então acompanhe com calma o seguinte, bom, primeira célula, na primeira linha, você vai digitar o que? A equação pertencente a esta coluna, tá certo? Então vamos proceder assim. Como é que fazemos? Escrevemos o sinal de igual. Em seguida vamos abrir um parênteses e, acompanhando a fórmula, esse fator aqui, olha como é que nós vamos proceder. Escrevemos 1 mais esse I, que é a taxa, clique em cima, aplique F4, muito bem, feche parênteses. Tudo bem? Até aí? Muito bem. Em seguida você vai colocar o chapéuzinho, tá certo? Shift, chapéu, olha só, ele não aparece, mas ele vai aparecer quando você teclar parênteses, tá certo? Isso significa que você vai elevar essa expressão a um fator. Que fator é esse? Que número é esse? Vai ser esse aqui, ó, fator 1, n igual a 1. Fecha o parênteses. Tudo bem? Prontinho, a sua fórmula já está pronta. É só você comparar, olha só, com a fórmula original que gerou essa tabela aqui, que vai gerar essa tabela. Tá certo? 1 mais I elevado a N. 1 mais I, que é a taxa, elevado a N. Se você teclar o Enter, olha só, já temos o primeiro fator. Tá bom? Vamos em seguida fazer para a segunda coluna. Mesmo procedimento, igual, abre um parênteses, digite 1 mais. Agora a taxa associada, tá certo? Agora é 2%. Clique em cima e tecla F4. Tudo bem? Novamente, feche o parêntese, tá certo? E eleve esse número a N, que é 1 ainda. Muito bem, feche o parêntese. Tudo bem? Olha só que interessante, você procedeu para essa coluna, para a coluna 2, e em seguida você deveria completar cada uma dessas colunas o mesmo procedimento. Ou seja, você pegar e multiplicar 1 mais I elevado a N, tá bom? Se você completar essa primeira linha, tá
certo? Eu não vou fazer porque é muito dispendioso, basta apenas você compreender as duas primeiras e você faz para as segundas também. Inclusive para essa aqui também, ela já foi feito, tá bom? Mas é para que a gente vai trabalhar esse resultado futuramente. Então você seleciona as linhas que você fez, tá certo? Espere formar a cruz. Quando formar essa cruz, você arrasta, olha. Arrastando, a fórmula é copiada até onde você precisar, olha. Por exemplo, até n igual a 13. Percebeu? Olha só que bacana, olha só que legal. Muito bem. Vamos só conferir um desses valores para ver se está certo. Vamos fazer para 2 e 10, tá certo? Vamos pegar a calculadora. Vamos conferir para ver se funciona realmente essa tabela. Muito bem, a calculadora está aqui. Então vamos abrir um parênteses, tá certo? Vamos escrever, olha lá, 1 mais, muito bem. Quem é aqui? 2%, né? Então vamos escrever 0,02, que é a taxa unitária. Fecha o parênteses, tudo bem? Agora você vai levar essa quantidade a quem? Você vai levar, vamos elevar a 12, vamos elevar a 12. Então escreva 1, 2, olha só aqui, 1 mais 0,02 elevado a 12. 1,286, olha lá, 268, 268, 242. 168, 241, arredondando aqui para 2. Percebeu que os valores bateram, tá certo? Então a nossa conta está certinha, está bacaninha. Percebeu que legal? Então o procedimento é exatamente isso. Para cada uma dessas colunas você vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai escrever a fórmula, assim que você escrever você arrasta, tá certo? Espera formar a cruz e depois em seguida arrasta para baixo. Fazendo isso você vai copiar a fórmula para todas as células e você já elaborou sua tabela, tá bom? Muito bem, muito legal. Esse foi para o nosso primeiro fator. Vamos trabalhar o segundo fator, tá bom? Fator e valor atual, tá bom? Não se preocupe em saber a definição do que são esses valores. O importante é você saber como eles foram elaborados no primeiro momento, tá bom? Muito bem, vamos zerar aqui, tá certo? Esse aqui nós podemos ler da seguinte forma: A, N, cantoneira I, tá certo? Então essa aqui é a expressão, tá certo? Então olha só, é 1 mais I elevado a N menos 1 sobre 1 mais I elevado a N vezes I. Perceba que para valores de I muito grande é impraticável você fazer essa conta com lápis de papel, tá bom? Até mesmo com a calculadora é muito fácil de se atrapalhar. Portanto, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar esta expressão e vamos escrever na célula. É esta expressão que vai gerar a tabela, tá bom? Então acompanha aqui, vamos ver como é que nós procedemos. Em primeiro lugar, vamos escrever o sinal de igual. Tudo bem? Muito bem. Agora faça o seguinte, digite 2 parênteses. 1, 2 parênteses. Em seguida, 1 mais a taxa, agora você tem que assinalar. Assinalando, tá certo? Digite F4. Tudo bem? Agora fecha o parênteses. Agora você vai elevar esse conteúdo, tá certo? Elevar a N. Fecha o parênteses. Fechou o parênteses? Muito bem. Agora em seguida digite menos 1. Fecha o parênteses. Tá bom? Essa primeira parte aqui, tá certo? Corresponde a essa aqui, tá bom? Olha só você acompanhando, percebeu? Em seguida você vai dividir por quê? Escreva 3 parênteses. Vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem. Agora em seguida escreva 1 mais a taxa. Digite F4. Muito bem. Agora passe um parênteses, tá certo? E vai elevar novamente a N. No caso aqui é 1. Feche o parênteses. Passe outro parênteses. Escreva sinal de vezes, tá certo? Em seguida, abra um parênteses. Vá em taxa novamente. F4. Muito bem. E digite 2 vezes o parênteses. 1, 2.
Quando você teclar Enter, olha só, você já tem o seu primeiro fator agora. Percebeu? Olha só que interessante. Muito bem. Se você quiser clicar aqui e arrastar, você já vai produzir os outros fatores para, por exemplo, n igual a 13. Tá bom? Vamos fazer para 2% agora, tá certo? O procedimento é exatamente igual. Vamos lá. Vamos clicar igual. Agora, muito bem. Abra dois parênteses. 1, 2. Agora escreva 1 mais taxa. Assinale a taxa. Tecla F4. Muito bem. Fecha o parênteses. Certo? Agora você vai elevar a N. Muito bem. Fecha o parênteses. Fecha o parênteses. Fechou o parênteses? Muito bem. Agora subtrai a 1. Depois disso, fecha o parênteses novamente. Tudo bem? Agora essa expressão você vai dividir por quem? Por esse termo aqui embaixo. E olha como é que você escreve ele. Abra 3 parênteses. 1, 2, 3. 1 mais I, que é a taxa. Passe F4. Muito bem, passou F4. Fecha o parênteses. Agora você vai elevar a N. Elevando a N. Fecha o parênteses 1, 2 vezes. Multiplique por quem? Pela taxa I. Então você vai abrir outro parênteses e vai multiplicar pela taxa I. Digite F4, tá bom? E feche com 2 parênteses. Quando você teclar, você já tem um segundo fator para 2. Percebeu? Se você fizer para todas as colunas esse mesmo procedimento, tá certo? Inclusive aqui que já está pronto, o que é que você vai fazer? Você clica e arrasta para a direita. Em seguida você espera, coloca o ponteiro, espere formar a cruz e arraste até onde você precisar na tabela. Pronto. Muito bem, muito legal. Olha só que interessante. Você conseguiu produzir essa série de fatores, tá bom? Só para confirmar, vou conferir na minha tabela aqui. A10 para 2%. A10 para 2% deu 8,982 5850. Bateu com a minha tabelinha que está aqui em minhas mãos. Muito bem, muito bem. Bom, fizemos para esse fator, percebeu? Agora vamos fazer para o outro, ó. SN cantoneira I. É o mesmo procedimento, só que agora nós vamos assinalar essa fórmula, tá certo? Vamos assinalar essa fórmula, vamos aumentar um pouquinho mais aqui o campo. Muito bem, acompanha aqui comigo. Bom, agora qual é a expressão que nós temos que colocar? Essa aqui, ó. SN cantoneira I, tá? É um fator de acumulação também. Então, como é que procedemos para escrever ele na célula? Faça assim, escreva igual. Muito bem, escreveu igual. Agora passe 2 parênteses. 1, 2. Em seguida digite 1 mais porcentagem I. Tá certo? Tecla F4. Fecha o parênteses. Muito bem. Agora você vai elevar a N. Quem é o N? Esse 1 aqui. Fecha o parênteses. Muito bem, fechou o parênteses. Menos 1. Tá bom? Fecha o parênteses. Agora você vai dividir essa expressão toda por quem? Vamos dividir por I. Clicando em I, passe F4 e pronto. Quando você digitar o Enter, olha o valor que nós encontramos. Encontramos o valor 1. Muito bem, vamos fazer para a coluna de 2% agora, o mesmo procedimento. Escreva igual, passe 2 parênteses, 1, 2, tá certo? Escreva 1 mais I, tecla F4 e fecha o parênteses. Muito bem, você vai elevar isso aqui a N. Quem é N? É 1. Fechando.
Muito bem. Agora subtraia 1. Tire 1. Fecha o parênteses e você vai dividir por I. Clicando em I. Tecla F4. E em seguida, tecla Enter. Muito bem. Também encontramos o valor 1. Proceda da mesma forma para as outras colunas. Percebeu? Em seguida você arraste até onde você fez. Espere formar a cruz e arraste para baixo. Muito bem. Muito 10. Vamos colocar uns zeros a mais nessa coluna. Você vem aqui, olha só que legal, acrescentando. Ficou todo mundo bacaninha. Muito bem. Vamos conferir agora essa aqui. S10 cantoneira 2%. Muito bem. Então vamos conferir. S10 cantoneira 2%. S10 2%. Vem aqui. S10, tá certo? 2% vai dar 10, 949, 72, 21, bateu com a minha tabela. Beleza, está certinho, está bacana. Percebeu como é fácil fazer? É só você ter um pouco de paciência, um pouco de calma, tomar cuidado, principalmente quando você estiver montando as fórmulas na barra de fórmulas, tomar muito cuidado que é muito fácil você errar, tá certo? Essas fórmulas depois eu vou disponibilizar lá no meu blog para você poder estar fazendo sua própria tabelinha também, se necessário, tá bom? Muito bem, muito bem. Temos esses outros dois fatores, tá certo? Temos esses outros dois fatores, tá bom? É muito tranquilo de fazer também. Acompanha aqui, tá certo? Muito bem, vamos escrever então igual, só que agora perceba o seguinte. Esse fator de formação de capitais, olha como é que era formado. É formado o seguinte, olha, é SN cantoneira I elevado a menos 1. Quer dizer que é o contrário da expressão que você tinha anterior. Você vai ter que inverter os fatores, tá certo? Você vai ter que inverter os fatores para fazer essa continha, tá bom? Então como é que nós vamos proceder nesse caso? Presta atenção. Se a gente vai ter que inverter, nós vamos ter que escrever da seguinte forma. Primeiro vamos pegar a taxa, vamos teclar F4 e vamos dividir por quem? Abra dois parênteses, 1, 2, abra dois parênteses, 1 mais a taxa, certo? Passe novamente F4, tá certo? Fecha o parênteses e vai elevar esse conteúdo a N. Fecha o parênteses. Após ter feito essa operação, o que é que você vai fazer? Você fecha novamente com outro parênteses aqui. Muito bem. Tranquilo. Vamos lá, acompanhando com cuidado. Esse parênteses, fecha esse, fecha esse. Vai ser necessário mais um aqui. Muito bem. Teclando. Olha só o valor que nós encontramos aqui. Bom, vou fazer somente para esse, os outros você vai ter em mente que vai ter que fazer exatamente igual, tá certo? Então vamos arrastar até 10, até o fator 10 e vamos ver se realmente bate com o que eu tenho na tabela aqui, tá certo? Como é que a gente pode conferir esse valor aqui? Tá bom? Eu vou conferir numa conta aqui do lado, percebeu? Ó, vai ser o que? Vai ser FFC, tá certo? 10, 1%, tá bom? FFC 10, 1%. Então vamos vir aqui. Vai ser 10, 1%. 10, 1%. FFC dá 0,095582. Vamos lá, vamos ver se foi isso mesmo. Vamos arrastar um pouco a tabela para poder conferir. Isso. Isso tá tranquilo, tá jóia. Beleza, vamos lá, vamos conferir aqui. Fator 10, 905.
10, 1%. Tem que conferir no fator 10, 1%. Vamos lá, 1%, fator 10, 905. 10, 1% está dando um valor diferente. Vamos voltar à fórmula original. Talvez tenha um pequeno probleminha aqui na hora de montar. Vamos apagar novamente. Acho que teve um problema na hora de montar. Percebeu como é que é fácil atrapalhar, se perder? Então vamos lá. Bom, existe outra maneira mais fácil de fazer isso aqui, tá certo? Mas vamos montar de novo a fórmula. Primeiro pegamos o I. Muito bem. FFC. Esse aqui é o inverso do ANI. Muito bem. Esse ANI, vamos lá. Vamos lá, coragem. Pegamos o I. Vamos prender então. Vamos dividir agora essa taxa por quem? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o I e dividir por 2 parênteses. Muito bem. 1 mais I. Fecha aqui. Fecha o parênteses. Fechou o parênteses, você vai elevar a N. Elevou a N. Muito bem. Deve ter faltado esse fator aqui. Menos 1. Certo? Agora fecha esse parênteses, meu querido. Pronto. Fechou? Tranquilo? Agora sim, digite. Agora sim. Agora deve estar de acordo. Diferença de uma unidade que causa esses problemas. Olha só. Tá vendo? Olha só. 0,095582. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. 0,095582. Muito bem. Tá bom? Olha só, eu esqueci um fator aqui. Olha, o fator que eu esqueci foi esse, ó. Menos 1. Percebeu? Isso é muito importante na hora que você estiver fazendo esse tipo de situação. Tá bom? Muito bem. Fiz para essa coluna, para as outras colunas é exatamente igual o mesmo processo, tá bom? Essa coluna já está feita porque eu vou precisar dela adiante. Muito bem, tá certo? Isso aqui, olha, é um outro simulador que temos aqui. Vou mostrar como é que você pode fazer esse simulador também. Ele é mais interessante do que as tabelas. Você vai verificar por quê. Mas vamos terminar só essa atividade aqui, ó. Agora aqui é o seguinte, ó. Esse fator de recuperação de capital vai ser dado pelo quem? Vai ser AN cantoneira aí inverso. Tá bom? Então você vai pegar essa expressão para AN cantoneira aí e vai inverter ela. Para você inverter, você vai ter que ter o máximo cuidado agora e copiar essa fórmula, tá certo? Vamos lá, vamos com calma. Muito bem. Primeiro, digite 3 parênteses. 1, 2, 3. Em seguida, 1 mais. Vá na taxa, clique na taxa, F4. Muito bem. Fecha o parênteses. Agora você vai elevar essa quantidade a N. Fecha o parênteses. Muito bem. Feche novamente o parênteses. Você vai multiplicar esta quantidade por quem? Fecha o parênteses. Fecha o parênteses. Abre o parênteses no caso. Vamos abrir o parênteses. Vai abrir o parênteses para I. Digite F4. Passe 2 parênteses agora. 1, 2. Você vai dividir essa quantidade toda por quem? Por esse termo aqui. Abra 2 parênteses. 1, 2. 1 mais a taxa. Prenda a taxa. Fecha o parênteses agora. Tá certo? Você vai levar esse termo a N. Fecha o parênteses. Muito bem. Subtrai a 1. Não esqueça. Tá certo? E passe um parênteses. Vamos rezar para que dê certo. Teclando, você acha esse valor. Tá certo? Vou teclar até 10. Então vamos lá. Vamos teclar até o período 10. E achamos esse valor. Tá bom? Por sorte eu tenho a minha tabelinha de conversão aqui de cálculos, tá certo? Minha tabelinha ela vai nos ajudar. Então,
período 10, então escrevemos período N igual a 10 para 1%, para 1%. Vamos lá, tem que achar esse número, hein? Vamos lá, 0,10,558, 0,10,558. Vamos só estender um pouquinho mais para verificar se as casas estão corretas. Vamos lá, vamos passar um pouquinho mais aqui. Vamos pegar mais casas. Vamos lá, acompanhando. 0,10,55821. 0,10,55822. Perfeito, bacana, muito legal, muito 10. E só, opa, deu muito trabalho, não deu? Você vê só, cada uma dessas tabelas, para cada um desses fatores, o procedimento é o mesmo. Você, na primeira célula, você digita a fórmula que vai gerar a tabela, com cuidado, tá certo? Em seguida, para cada uma dessas colunas, para cada uma dessas porcentagens, você faz exatamente a mesma operação. E depois você pega a primeira linha e depois arrasta para baixo, copiando todos os fatores, tá certo? A fórmula vai ser copiada para todas as células e vai produzir todos esses fatores, tá bom? Muito bem, muito bacana, olha só que legal. Essa aqui, olha, é muito interessante essa parte aqui, porque isso aqui mostra como é que você pode calcular todos esses fatores que a gente viu, tá certo? Só introduzindo os dados de N e I, ou seja, só o tempo e a taxa. Por exemplo, se você quiser um valor que seja para, vamos supor, um período 15 para uma taxa de 3%, olha só como é recalculado novamente todos esses valores, tá certo? Como é recalculado novamente todos esses valores, tá bom? Eu vou mostrar como é que você pode fazer isso agora, vou mostrar como é que você pode reproduzir essa tabela. Muitas vezes esses valores aqui estão em números decimais, por exemplo, 3,15%, tá certo? Ele não reproduziu aqui, mas vamos acrescentar os zeros, ó. Certo? 15 pode vir com um número quebrado também, percebeu? Pode vir com 15,2, percebeu? E olha só, os valores vão mudando, percebeu? Normalmente é a taxa que vem na forma decimal, tá certo? O período provavelmente sempre vai vir inteiro, não vai ter grandes dificuldades. O problema é justamente a taxa, quando ela vier com os valores quebrados. Tá certo? E esses valores quebrados você com certeza percebeu que não tem na tabela. Então, para evitar esse tipo de situação, se trabalha justamente com um esquema como esse. Eu vou mostrar para você como é que você pode elaborar esta tabela, tá bom? Vai ser muito legal, vai ser muito útil nesse sentido. Se você não tiver disponibilidade da tabela, com certeza você pode montar ela no seu Excel, tá bom? Vamos supor um período aqui, olha, vamos supor 10 dias, tá certo? Para 3%. Tá bom? 10 dias para 3%. Qual o primeiro fator que você vai tirar? Vai ser o FAC, fator de acumulação de capital. Lembrando que ele vai ser tirado da seguinte forma, ó. Tudo vai partir dele, ó. Escreva assim: 1 mais a taxa, percebeu? A taxa elevado, olha só, agora você vai colocar assim, elevado a N, que é 10. Percebeu? Nesse caso aqui você não precisa prender a taxa, olha, que ela não vai ser arrastada. Cada célula dessa vai receber uma fórmula. Então você teclando aqui, olha só, você já tem esse valor, percebeu? Olha só que bacana. A partir desse valor você vai conseguir compor os outros, tá bom? Isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito legal. A N cantoneira aí, no caso vai ser A10, cantoneira 3%. Como é que você me calcula esse valor? Olha, tá certo? Vamos ver, ele deve aparecer aqui, ó, deve ser esse valor aqui, ó, tá certo? 10 a 3%, muito bem. Vamos ver como é que a gente consegue produzir esse valor, tá certo? Vamos lá? Então vem aqui, você digita igual, agora em seguida você vai fazer o seguinte, olha só, vai ser assim, parênteses, vai ser este fator menos 1, percebeu? Esse fator menos 1, fecha o parênteses e você vai dividir por quem?
abra dois parênteses, vai ser este fator novamente, tá certo? Fecha o parênteses, muito bem, vezes, abra o parênteses e, olha lá, que é a taxa, fecha o parênteses, tá certo? Fecho novamente o parênteses. Olha só que valor você achou, 8,530203, tá certo? Que valor é esse? A ANI. Vamos ver se ele está nessa tabela aqui, ó. 10. Tá, eu precisaria elaborar ele, eu não tenho, tá certo? Tá vendo? Eu já não tenho. Então, vamos tentar com 2%, 10, 2%. Eu tenho, vamos lá. 10 para 2%, 10 para 2%. Eu tenho na tabela lá. Vamos lá, 10 para 2%. 8,98, 25,85. Então vamos lá. 10 para 2%, 8,98, 25,85. Beleza, bateu. Você viu só que interessante? Muito bem, olha só, já conseguimos para esse. Agora vamos fazer para SNI. SN cantoneira aí. Como é que nós fazemos para montar essa fórmula aqui? Fazemos da seguinte forma: abra parênteses, pegue o fator, pegue FAQ, tá certo? Subtraia 1, feche parênteses. Depois divida por I. Quando você fizer a conta, você deve achar 10,949 e 721. Vamos ver se estamos aqui na tabela do SNI. Tem que ser 10, 2%, hein? 10, 2%. Opa, temos aqui 2% e 10. 10,94972, que é exatamente o que nós temos aqui, ó. Percebeu? Que bacana, funcionou, hein? Tá certo? E esses outros dois fatores? Aqui é muito mais simples. Vai ser o inverso. Quer ver? FFC vai ser o inverso de quem? O FFC você acabou de ver, ó. FFC é o inverso do SNI. Então, vem aqui, ó. Vai ser o inverso. Certo? Vamos escrever novamente aqui, ó. Vamos escrever. Opa, se eu melhorar aqui, vai ser o inverso. Certo? Do inverso do SNI. Teclando Enter. Certo? FAQ, olha, esse valor. Vamos ver se eu tenho na tabela. FFC 10, 2%. Não tenho, mas eu tenho 6%. Então vamos fazer para 6%. Vamos mudar para 6% aqui então agora. Vamos mudar para 6%. 10, 6%. 10, 6%. Ó, você vê que ela recalcula tudo, né? Então esse N agora é 0,075. Vamos ver. FFC 10, 6%. 10, 6%. Olha, 0,75, 86796. 0,75, 868. Tá certo? Igualzinho. É só acrescentar mais uns zeros aqui. A gente pode acrescentar aqui. Olha só. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. 10, 0,75, 86. Isso, olha lá. Só arredondando aqui para 8, 868. 868. 868. Beleza. Tá certo? E esse aqui vai ser o inverso de quem? Olha só, vai ser igual. Escrevemos igual. 1 dividido por, tá certo? É o FRC. FRC vai ser igual a quem? FRC vai ser dividido por AN cantoneira aí. Então, esse aqui vai ser o inverso. Vamos colocar o inverso desse aqui. Teclando, nós achamos 0135868. Vamos ver se nós achamos aqui 10, 6%. Vamos ver se nós já achamos aqui. Não, vou 4%, 6. Tá certo? 4%. Vamos ver se dá isso aqui, ó. 4%. Vamos lá. Com período 4% de taxa vai ser 1,04. Vamos ver se nós já achamos esse valor. 1,04. Ó,
1,04. Beleza, então funciona, maravilha. Esse esqueminha funciona muito legal. Então você tem duas opções: ou você usa a tabela elaborada com o tempo, você vai pegar o jeitinho dela, muita prática, muita persistência, muita paciência, você consegue compor as tabelas, tá certo? Praticamente não se usa essas tabelas na atualidade, mas é sempre interessante saber de onde elas surgiram, tá certo? A não ser em provas de concurso, que eu vou mostrar para você que aí sim você tem que ter um pouquinho de habilidade para poder pegar esses números, tá bom? Tá? Ou então se usa um dispositivo como esse que foi colocado aqui, você estabelece uma forma de fazer essas contas para você. Uma vez você montando esse esquema, uma vez você montando essa estratégia, você não vai precisar ficar fazendo essas contas exaustivamente toda hora. Percebeu? O Excel já faz essas contas para você. Dando somente duas informações, você tira 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Percebeu? Com duas informações, taxa e tempo, você consegue extrair 5 fatores que você precisa para resolver seus problemas. Tá bom? Muito legal? Ficou bacana essa ideia? Muito bem. Essa é a parte aqui um pouco mais, vamos dizer assim, mais rançosa, um pouco mais difícil. Mas nada com um pouco de prática, habilidade, você vai conseguir resolver. Tá bom? Agora, o que é importante agora destacar? Agora que vem a parte mais interessante. Um pouquinho mais de paciência, agora vem a parte mais interessante. Tabelas financeiras, problemas resolvidos. Tá certo? Eu vou mostrar para você como é que você, usando as tabelas, você consegue resolver problemas desse tipo. Tá bom? Acompanha aqui, olha. Uma aplicação especial rende 3% ao mês em regime de juros compostos. Deseja-se aplicar a quantia de 5.000 durante o ano. Calcule o montante gerado por essa aplicação. Bom, esse problema já é familiar para você, com certeza você já deve estar desconfiado com o problema de juros compostos, onde você vai calcular o montante, percebeu? Então você tem um valor presente ou capital inicial, tem um período de um ano em 12 meses, a taxa 3% ao mês você já escreve na forma unitária, você quer saber o valor futuro ou montante dessa operação, que por sinal é dado por essa expressão aqui, que você já viu ela, tá certo? Lembrando que são 12 meses, n é igual a 12, então você pegar esse fator aqui e multiplicar 12 vezes, é muito complicado, é difícil, tá certo? Se você tiver em mãos uma calculadora, legal, bacana, mas e se você não tiver? Aí é que está o seu problema. Se você não tiver, ou você usa a famosa calculadora científica, ou você usa as tabelas financeiras, tá certo? Olha só como eu extraí esse dado dessa tabela aqui, ó, tá vendo? Ó? 5.000 vezes esse termo, tá certo? N é igual a quanto? N é igual a 12, a taxa é 3%. Olha esse valor que eu tirei aqui, da onde foi? Da tabela, olha só. Então, o valor futuro ou montante é igual ao valor inicial vezes esse fator de acumulação de capital, aonde eu tirei esse número da tabela. Olha só, quer ver? Olha só. FAC 12, 3% é igual a 1,425761. Não por acaso ele está aqui, olha. 1,425761. Só fazer essa simples multiplicação e você já tem o valor do montante, tá certo? Olha só que bacana. Mesma coisa para esse problema aqui, olha só. Aqui está a tabela e aqui está o valor que foi achado. Vamos trabalhar com a N cantoneira aí, olha, fator de valor atual, tá certo? Preocupe-se apenas em verificar como foi usado a tabela, tá bom? Esqueça um pouco com os problemas, porque futuramente a gente vai voltar a trabalhar nessas ideias, nesses temas com um pouco mais de calma e cuidado. Por enquanto, preocupe-se apenas em se atentar para o caso da aplicação da tabela, que é o mais interessante. Vamos lá? Uma pessoa possuidora de 10 títulos com vencimentos mensais e sucessivos, sendo o vencimento no primeiro de hoje a 30 dias, vende esses títulos com desconto de 8% no regime de juros compostos. A pergunta é: calcule quanto apurou com a venda se o valor nominal de cada título é 2.500. Muito bem, então vamos coletar os dados. Taxa 0,08 ao mês, tempo 10 meses, valor 2.500. Qual é a fórmula que resolve esse problema? Exatamente essa. PV, tá certo? É igual a R vezes esse fator. Você já viu esse fator, nós chamamos de A10 cantoneira 8%. Olha só. Como você extrai esse valor, você extrai ele da tabela. Se você quiser resolver
matematicamente, tá certo, com lápis e papel, fique à vontade. Ou se você tiver uma calculadora, também fique à vontade de resolver. Mas tendo em vista que temos as tabelas financeiras, é só procurar esse valor aonde? Na tabela. Então, período 10, 8%. Então vamos lá. Olha lá. Período 10, 8%. Olha só, a N cantoneira aí para 10 e 8%. Olha só que o valor é 6,7100814. Não por acaso ele está aqui. 6,7100, faltou um zero aqui, 00814. Percebeu? Olha só que interessante, olha só que bacana. Muito bem, muito 10, não é? Então olha só, é só você ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma e essas contas saem, olha só. Só pegar isso e multiplicar o número pelo fator que está localizado na tabela. Logicamente você precisa prestar atenção quando estiver consultando uma tabela desse tipo, tá certo? Cruzar bem as informações. Veja bem, período 10, tá certo? 8%. Tranquilo? Olha só que legal. Muito bem. Então, aqui está, apurou o valor de 16.775,20 centavos. Percebeu? Uma simples multiplicação. Muito bem. Vamos partir para o último problema, que é interessante. Vamos lá. Olha só. Calcule o montante que será obtido no fim de dois anos com 24 depósitos mensais iguais de 5.000 a taxa de 6% ao mês no regime de juros compostos. Vamos coletar os dados. I é igual a 0,06 ao mês. Tempo N, 24 meses. Tá certo? O valor aqui, a renda, 5.000. Certo? Então, qual o montante vai ser dado por essa fórmula aqui? Olha, vai ser igual a R vezes este fator. E este fator, olha só que interessante. Ou você faz essa conta com lápis e papel ou calculadora científica, se você tiver, haja coragem para fazer no papel, muito bem. Ou então você usa uma tabela financeira. Se você for buscar esse valor na tabela, olha só, S24 cantoneira 6%, é 50,815577. Muito bem. Será que eu encontro esse valor na tabela? Vamos dar uma olhada, vamos procurar essa tabela por aqui. Aqui está ela, certo? Olha só, 24, 50,815577. Percebeu só que bacana? Olha só que interessante. Porcentagem é 6, período 24. Olha o valor aqui. Uma vez que você encontrou o valor, uma vez que você localizou ele, só você multiplicar esses dois números e olha só o valor que você obtém. Montante obtido será de R$ 254.077,88 centavos. Muito bem, ok? Só para finalizar, ainda temos mais dois probleminhas e rapidamente eu só vou passar por cima para você verificar como é o tipo de situação que você pode encontrar, por exemplo, numa prova de concurso. Calcule quanto uma pessoa terá que aplicar mensalmente num fundo de renda fixa durante um ano para que possa resgatar 20.000 no fim desse prazo, sabendo que o fundo proporciona um rendimento de 6%. Então você vai aplicar num fundo de renda fixa, muito bem, do 20.000 num prazo de um ano, com a taxa de 6% ao mês. Essa é a fórmula que permite a resolução, perfeito? Se você for buscar este fator na tabela, você vai encontrar este valor, 0,059277. Uma vez de posse desse valor, é só multiplicar o valor da renda, o valor do valor futuro, e você vai encontrar exatamente o dado que você precisa. Você vai precisar poupar, você vai precisar investir R$ 1.185,54. Olha só que interessante, olha só. É isso que você precisa aplicar mensalmente. Tá bom? Problema muito simples do dia a dia. Percebeu como você pode usar uma tabela financeira? Muito bem. E o outro problema é também de prestação, olha só. Calcule o valor da prestação mensal que amortiza em 6 meses uma dívida de 12.000 a juros compostos de 4% ao mês. 4% ao mês é a taxa, tempo 6 meses, tá certo? Olha só, 12.000 é a dívida, você quer saber qual o valor da prestação.
é dado por essa conta aqui, muito simples, perceba, dá para você fazer na mão tranquilamente, eu espero que você faça, ou então passa a recorrer a uma tabela financeira, tá certo? O fator 6,4%, olha só, 0,1907619, multiplicando o valor pelo respectivo fator, você vai encontrar quem? O valor da prestação mensal, tá bom? Muito bem. Olha, eu sei que você ficou um pouco em dúvida com relação aos problemas, quais essas definições que estão colocadas em cada um deles. Mas eu quero que você preste mais atenção ainda no uso das tabelas, tá certo? Isso é que é mais importante você praticar. Normalmente cai muito em concurso, o camarada dá um problema com isso, com uma formulação como essa. Além de você saber o conceito do que está envolvido no problema, você tem que saber como caçar esses índices na tabela. Certo? Porque muitas vezes esses números, esses fatores, eles vêm misturados. No corpo da tabela vem apenas uma porcentagem e às vezes vem todos esses fatores listados em colunas. Aí você precisa saber escolher qual desses fatores é o adequado. Percebeu? E prestar atenção justamente em qual período está associado. O que é importante aqui você saber, o que é importante aqui você praticar quando estiver estudando problemas, principalmente de natureza financeira? Praticar. Não existe outra forma. Quando você pratica muito, você ganha segurança, você ganha firmeza no que você está fazendo, você com certeza passa a fazer as coisas com mais atenção, com mais cuidado, certo? Não tem grandes dificuldades, uma vez que você compreendeu bem os conceitos, uma vez que você entendeu bem do que você está trabalhando, tá bom? O probleminha desse pode se tornar muito fácil se você souber usar essas ideias, e pode se tornar extremamente intragável se você não souber trabalhar elas, tá bom? Eu espero que você tenha pelo menos aprendido esse conceito, tá certo? Futuramente a gente vai voltar a tratar melhor essas situações, cada um desses fatores aqui, tá certo? A gente vai estudar com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de cuidado, vai ter alguns exercícios que você vai poder praticar, vai poder estudar, tá bom? E esta sempre é a regra para matemática financeira ou para qualquer outra disciplina relacionada à matemática. Estude, faça muitos exercícios, tá bem? Se dedique, tenha um pouco de paciência, tenha um pouco de calma, que os resultados virão com certeza, tá bom? Nada como um bom trabalho para colher uns bons frutos, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, com certeza você tem. Eu espero que você procure esclarecer, tá certo? Qualquer coisa, dê algum comunicado nos meus comentários, dê algumas sugestões, algumas críticas que forem pertinentes também. E eu agradeço a sua participação, tá bom? Consulte lá o meu blog, tem sempre alguns exercícios, tem algum material a mais que você pode estar consultando, pode estar imprimindo, tá certo? E é sempre bom e é interessante você tomar essa atitude. Muito bem, nos vemos numa próxima ocasião, eu agradeço muito, ok? Tchau, até mais.